نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou no livro do jejum, no capítulo onde ele fala sobre a porta do Rayyan para o jejuador. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: quem doar 2 tipos ou um par pela causa de Allah será chamado pelos anjos ó servo de Allah. Isso é uma benfeitoria. Então quem for dos que rezavam com frequência será chamado pela porta do salat, da oração. E quem era dos que estavam sempre em defesa pela causa de Deus será chamado pela porta do jihad, da defesa pela causa de Allah. E quem era dos que faziam com frequência quem faziam com frequência o jejum será chamado pela porta do Rayyan. E quem era dos que faziam doações com frequência será chamado pela porta da doação. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: quem for chamado por essas portas não terá nada em se preocupar. Uma pessoa no dia do final, para ele ser chamado para entrar no paraíso pela porta do Rayyan, e pela porta da Sadaqa, e pela porta do Salat, e pela porta do Jihad. Então todas essas portas irão, se elas chamarem uma pessoa no dia do final, Abu Bakr ele disse ao mensageiro de Deus: essa pessoa não terá que se preocupar no dia do final, porque ele está salvo, as portas do paraíso todas chamando ele. E ele disse: quem for chamado por essas portas não terá nada em se preocupar. E depois perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: alguém pode ser chamado por todas essas portas ao mensageiro de Allah? O mensageiro de Deus ele disse: sim, há pessoas que serão chamadas por todas essas portas e espero que você seja uma dessas pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse hadith ele nos mostra uma questão importante, a questão da sadaqa, a questão da caridade. Esse hadith ele começou com caridade e finalizou com a caridade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse a uma pessoa que fazer doação de um par quer dizer que ele faz doação de dinheiro e de alimentação, ou de vários tipos de doações, não somente uma doação. Há pessoas que falam: eu já paguei meu zakat e acabou. Não, somente o zakat, essa é a obrigação de todo muçulmano de fazer, de praticá-la. Só que o hadith aqui está incentivando as pessoas a fazerem, além do zakat, as caridades que elas devem fazer, ou que o mensageiro de Allah incentiva as pessoas a fazerem, e a pessoa que fazer a caridade frequentemente, então essa pessoa terá uma porta específica no dia do final ao paraíso, que ele será chamado por ela para entrar no paraíso. Depois daquela porta, o que ele tem de preparo, o que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ele dentro do paraíso, somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe. As pessoas que entrarão no paraíso, as pessoas normais, elas terão o paraíso que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para elas. Mas há pessoas que elas são especiais para Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah prepara para elas aqueles locais que ninguém possa imaginar que Allah subhanahu wa ta'ala preparou dentro dessas portas. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala sobre as orações. A pessoa que pratica as orações com frequência, além das obrigatórias, você vê ele praticar a sunnah depois das obrigatórias, de praticar as orações da noite, que não são obrigatórias, mas ele pratica sunnah da duha, sunnah al-witr, todas as sunnah que ele pode praticar, então ele pratica com frequência. Essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala irá preparar para ele uma porta no paraíso chamada a porta do salat. Também as pessoas que jejuam, além do Ramadã, você vê que pessoas que jejuam depois de Ramadã, os 6 dias, jejuam segunda e quinta, jejuam os 3 dias do meio do mês lunar, e assim eles são frequentes no jejum. Essas pessoas terão uma porta específica chamada a porta do Rayyan. As pessoas também que batalham pela causa de Allah, ou que sempre trabalham pela causa de Allah, se necessário que as pessoas paguem do seu dinheiro pela causa de Allah, ele estará pagando. Se for necessário ele falar pela causa de Allah, ele estará falando. Se for necessário ele dar a sua própria vida pela causa de Allah, ele dará.
E nós vimos hoje, nesses dias, antes de começar o Ramadã, os nossos irmãos dentro da Palestina ocupada, que eles fizeram? Eles doaram as suas próprias vidas pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala para libertar o país que foi ocupado pelos sionistas. Então nós vimos que a questão da batalha pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, ela não somente vai com o seu próprio corpo, mas sim, às vezes com o seu dinheiro, às vezes com a sua palavra, às vezes com a sua posição. Todas essas são questões e são motivos para que você tenha uma porta no dia do juízo final, essa porta para o paraíso que você irá entrar por ela. E o Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, ele perguntou ao mensageiro de Allah: há alguém que possa entrar por todas essas portas, ou ser chamado por todas essas portas? A porta da sadaqa, a porta da oração, a porta do jejum, a porta que a pessoa está pela causa de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: sim, há pessoas que serão chamadas por todas essas portas. Espero que você, Abu Bakr, seja uma delas. Que o Abu Bakr, ele é a melhor pessoa depois dos profetas. Desde Adão até o dia do final, as melhores pessoas são os profetas, os mensageiros. Depois dos mensageiros vem o Abu Bakr as-Siddiq, dentre todas as pessoas, desde Adão até o dia do final. E quem contrariar isso estará contrariando o Alcorão e contrariando a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quem contrariar o Alcorão e a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não estará dentre os muçulmanos. Então as pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anunciou que elas serão chamadas por todas as portas do paraíso, nós deveremos ter todo o respeito a essas pessoas, tipo Abu Bakr. O Abu Bakr, certo dia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de manhã, ele perguntou aos seus companheiros: quem hoje amanheceu em jejum? Ele disse: eu, ó mensageiro de Allah. Aqui, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergunta, a pessoa deve responder, porque a pessoa não pode falar: eu não queria falar que eu estou de jejum ou não. Não, mas quem está perguntando é quem? É o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele disse, o profeta Muhammad: quem de vocês hoje visitou um doente? Abu Bakr disse: eu, ó mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem de vocês fez uma doação hoje? Abu Bakr disse: eu, ó mensageiro de Allah. E ele citou 3 ou 4 qualidades, e no final o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: quem fizer essas qualidades num dia só, ele será dentre as pessoas que entrarão no paraíso na certeza. Então deveremos, nesse mês de Ramadã, aprendermos a praticar tudo isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. E para fazermos essas práticas, Ramadã é um curso para que você seja uma pessoa dentre os doadores, uma pessoa dentre os rezadores, uma pessoa dentre as pessoas que falam pela causa de Allah e trabalham pela causa de Allah, entre as pessoas que praticam todas as boas ações, para que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que você seja chamado no dia do juízo final por todas as portas do paraíso. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que sejamos chamados por todas as portas do paraíso e que aceite o nosso jejum e todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.